E para a gente passar de página, Gabriel Sá, mais uma informação importante que você traz também no UOL, com relação a esse cara da direita, e que está na foto na tela, Márcio Carlomagno, ex-CEO, né? CEO por curtíssimo tempo do São Paulo Futebol Clube. CEO. CEO do LinkedIn atualizado, né? Cargo espetacular do nosso Márcio Carlomagno, chegou a ser chegou a ser superintendente geral e fechou seu ciclo no São Paulo como CEO do clube e que recebeu um valor bacana aí pela rescisão e pela demissão, né, Gabi? Exatamente, informação que eu trouxe no UOL, que o Márcio optou por não comentar publicamente, né, falou que não daria nenhum posicionamento, é que o Márcio recebeu R$500 mil, né, cerca de R$500 mil, em um pagamento à vista, pagamento único que foi feito pela sua rescisão contratual. O Massis, ele tentou parcelar esse valor em 4 vezes, ele pediu compreensão, né, porque é um acordo trabalhista que aí, pela lei trabalhista, você tem que pagar de fato, mas ele tentou parcelar por entender que era algo realmente muito oneroso para o clube, mas ele exigiu o pagamento à vista e foi feito o pagamento à vista, então é de R$500 mil ao Márcio Carlomagno, R$500 milhão aí de acordo de, enfim, saída junto ao São Paulo. Ele era um dos maiores salários da gestão Casares, né, desses cargos ali de direção, CEO do clube, o superintendente geral, e aí, cara, a gente tem que considerar que ele foi embora também Zé Eduardo Martins e o próprio Muricy Ramalho, vindo Rafinha e tudo mais, que foi a única reposição, também o Felipe Spíndola ali, que foi alocado para comunicação. Tem uma estimativa de que o São Paulo ele vai ter uma economia de 4 milhões anuais. 4 milhões anuais até o fim desse ano, então vai ser a economia prevista, pouco mais ali de 330 mil por mês. Né? Vai ser a economia prevista com essas 3 saídas, que são as 3 saídas ali de, enfim, diretores, né? O Dedé é um cara que não tinha salário, então é algo que não entra na conta. E tem um outro cara que foi também indicado pelo Márcio, que está de saída, que é o Assayag, Moisés Assayag, ele que fez também toda a intermediação da questão da Galápagos, e esse também tinha um alto salário, que a gente vai detalhar também aí posteriormente no UOL, essa saída do Assayag. Mas coisas ali para a gente observar, tentaram parcelamento, mas caiu à vista a multa de R$500 mil ao Márcio Carlomagno. E aí uma informação interessante que eu trouxe no UOL também, que foi alvo de um certo questionamento dos envolvidos, mas eu mantenho minha apuração de cabo a rabo, né, porque essa história não foi tirada da minha cabeça, ela foi confirmada com muitas pessoas. Houve um papo nas últimas horas, teve ali uma reunião, um papo entre o Outen Aires e o Márcio Carlomagno. E o Outen, ele está ali articulando uma candidatura política, ele está articulando para ser o próximo presidente do São Paulo. O Márcio Carlomagno teve uma reunião com o Outen e teve uma reunião com o Zé Eduardo Martins, que é o ex-diretor de comunicação do São Paulo. Esteve reunido com esses dois nos últimos dias, essa é a minha apuração. E existe uma ideia preliminar ainda de que caso o Outen venha a ser presidente do São Paulo, venha a ter cargo no São Paulo, o Márcio volta a ter uma atuação ativa na gestão do clube. Então é algo que eles estão conversando, porque o Márcio, querendo ou não, ainda exerce uma influência grande ali em um grupo de conselheiros. Então é algo que é importante para o Outen, caso queira vir a ser presidente, estar perto do Márcio. Essa é a avaliação de algumas pessoas, Boni. São tantos detalhes, são tantas coisas, começando pela economia de 4 milhões aí no total que o nosso Gabriel Sá trouxe, com as saídas que promoveu o presidente Massis, o Márcio Carlomagno recebendo R$500 mil à vista por conta dessa rescisão. Ele sabe, ele foi superintendente geral, né? Nesses últimos meses foi até CEO, pelo menos a nomenclatura que colocou o ex-presidente Casares. Então ele sabe a situação que vive o São Paulo. O Massis tentou parcelar, ele não quis receber todos os seus 500 mil à vista. E agora a informação que traz o Gabi também, que, claro, a gente confia completamente na apuração do Gabriel Sá sobre essa possível articulação política aí também com o Outen Aires. É muita gente, né, Chacon, que realmente se preocupa e ama o São Paulo Futebol Clube. É um negócio impressionante. E aí eu fico pensando, acho que realmente é um dinheiro que vale a pena, né, pagar para o Carlomagno, porque vai ser muito difícil dele se recolocar no mercado de CEOs, de grandes gestores, porque passou 20 anos aí
dentro do São Paulo, né? Desde diretor do futebol social, mandando lá o clube social, né? Passando por várias funções dentro do São Paulo até chegar ao merecido cargo de CEO do São Paulo Futebol Clube, meu cara, jogando de Chapão. Um currículo extenso, vasto, né? Também trabalhou no mercado de suplementos, né? Que falou, tá no LinkedIn, ele só não contou que é vendendo suplemento, né? Não foi sendo CEO da Growth, da Intermédica, né? Não é isso, não. Era vendendo suplemento até onde correu a informação, né? Não sei se o Gabriel Sá tem a informação dele ter sido CEO, algo diferente, né? Cara, tem pouquíssima informação da atuação profissional do Márcio previamente ao clube, né? Porque ele tem 20 anos de São Paulo, foi assessor da presidência, foi ali já conselheiro, teve cargo já no futebol social, e aí até onde consta também, quem fez a ponte para que o Márcio passasse a ser uma figura importante na política foi o Carlos Belmonte na época. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são gastos que não são bons. Esse daí eu acho que até é um gasto bom, cara, para você se livrar de vez de qualquer problema. Acho que até um gasto bom para você, sabe, não ter mais nenhum vínculo com esse cara. E seria bom com os outros também, né? Com esses conselheiros consultivos. É que isso daí não dá para tirar, né? Tão fácil assim. Não é só pagar a rescisão, não é um contrato trabalhista, né? Mas é o amor, né? O amor fez com que ele amou tanto São Paulo por 20 anos, ele tinha tanto carinho pelo São Paulo, né? Nesses 20 anos que ele não... Ele falou, putz, eu mereço esses 500 mil à vista. Eu sei que vai atrapalhar o São Paulo, mas eu mereço esses 500 mil à vista, né? Por amor ao São Paulo, que certamente o Carlos Magno tem. Assim, cara, mais um caso que não surpreende, mais um caso que é completamente comum no São Paulo e que precisa ser expurgado todo tipo de pessoa que fica ali preso igual um carrapato nas pernas do São Paulo, entendeu? E fica atrasando a progressão do clube, né? Esse é mais um dos exemplos, Boni, mais um dos exemplos. A gente não... Você vê, sexta-feira, véspera de jogo, isso não é uma crítica não, porque é necessário, mas são 55 minutos falando de merda extra-campo. Porra, desculpa, não é de ficar puto de ter que falar com 55 minutos. Isso não é uma crítica a gente tá fazendo certo, tem que falar. Mas ter que falar sobre isso, sabe? A gente ser obrigado a falar sobre isso por tanta merda que acontece, por 1 hora de merda extra-campo. Porra, esse é o São Paulo? A gente via essas notícias dos co-irmãos lá do outro lado da cidade e o torcedor de São Paulo dava risada, falava, como é bagunçado esse clube, tá tão quebrado, tão ferrado, devendo até marmita, devendo não sei o quê, não conseguem pagar não sei o quê, é transferban ali, e dava risada, e agora o torcedor de São Paulo tem vergonha. Não do São Paulo, porque o São Paulo vai passar, o São Paulo vai ficar, essa galera vai embora, vai morrer, vai sair, não sei, vai morrer, não tô falando nada demais, vai morrer morrido, tá? Morrer natural, mas vai passar, e o São Paulo vai ficar. Entendeu? Mas é uma vergonha a gente chegar no ponto de ter que ficar falando 1 hora sobre merda extra-campo. Sobre não falar como é que o time vai jogar amanhã. Qual a melhor escalação para o Crespo. O que o Crespo pode fazer de diferente nessa partida para trazer a primeira vitória do São Paulo contra o Bragantino fora de casa desde que virou SAF o Bragantino. E não, a gente não está errado de falar, a gente tem que falar, bater nesse ponto. Mas ter que bater nesse ponto, chegar a essa situação é que é uma merda. Desculpa, Boni, mas é isso. Fiquei um pouco puto. Não, mas tem razão. Uma véspera de decisão de quarta de final de Campeonato Paulista e ainda saírem todas essas bombas, claro que a gente tem que trazer toda a informação aqui para o pessoal, mas o pessoal também queria ouvir de futebol, né? A nossa audiência também queria saber das 4 linhas. Marina, 500 mil à vista para Márcio Carlos Magno por sua rescisão de contrato.
escárnio. Eu concordo totalmente com o Chacon, sabe? A gestão do Macis a gente pode ter nossas críticas, mas estava fazendo de tudo para blindar o futebol do São Paulo, tanto que o time conseguiu melhorar, né? Conseguiu melhorar bastante, conseguiu essa classificação e tudo mais. E aí, essas pessoas, Carlomagno, Outen Aires, não estão nem aí para o São Paulo. Não estão nem aí para o São Paulo, para o futebol do São Paulo. Para eles pouco importa. O São Paulo parece que é a subsistência deles. Eles que vão buscar outra coisa para fazer, eles que busquem, sabe? Recolocação aí no mercado profissional, mas como você falou, né, Boni, com esse currículo do Márcio Carlomagno vai ser difícil, porque o São Paulo é o único lugar que aceita pagar um salário tão alto para uma pessoa tão incompetente e sem histórico nenhum de ter gerido absolutamente nada na vida dele, a não ser essas coisinhas aí dentro do social do São Paulo, e depois foi alçado aí para esses cargos. Mas assim, 500 mil sai até barato, sinceramente sai até barato se significar se livrar dele. O problema é esse negócio dele ficar se reunindo com Outen Aires, que assim, é uma pessoa bastante perigosa, né? Bastante ardilosa aí dentro do ecossistema político do São Paulo. Como eu falei, fez de tudo para que o Casares, para dificultar ao máximo a votação do impeachment do Casares. Ele, enfim, passou tudo que o Casares quis, pintou e bordou durante todos esses anos. E aí é o seguinte, se eles conseguissem, por exemplo, derrubar o Macis, e aí o Outen seria presidente interino, e aí eles poderiam se reeleger para o mandato de 27, 30, né? E aí ele traria de volta o Carlomagno. Qual que é o cacife profissional desse cara para que fique considerando trazer politicamente, trazer num cargo de novo para o São Paulo, gente? E aí com a intenção de talvez fazer o Casares voltar no ano do centenário? Porque o objetivo dele, ele falou isso muitas vezes, né, em atas que eu já li de reunião, tá ali documentado que o objetivo dele seria ser o presidente do centenário do São Paulo. É um filme de terror, né? É um delírio. E é isso. Os caras não largam o osso, jamais. Jamais, coisa impressionante.